Tá certo. Então, bom dia para todos, sejam bem-vindos. Nós fizemos uma pequena interrupção no nosso estudo do Paratantra Shastra para ver um ensinamento de Kalu Rinpoche sobre a natureza da mente e sobre a meditação. É o que a gente está vendo atualmente, né? Esse é um ensinamento que foi dado pelo precedente Kalu Rinpoche em 1984, uma de suas primeiras apresentações, e no caso foi a apresentação que ele fez na Sorbonne. E foram 2 dias, dia 2 e dia 3 de outubro, 1984. Ou seja, tem 40 anos, mais de 40 anos, né? Então, a gente viu um pouco sobre a questão da mente com seus 4 véus, né? A gente entender como que se organizam esses 4 véus a partir da falha que nós temos de reconhecer a natureza verdadeira da nossa mente. Como a gente não reconhece essa natureza, a gente interpreta ela de uma forma equivocada, ilusória, né? O aspecto vacuidade da nossa mente é interpretado por nós como sendo um eu, e a gente construi eu para explicar aquele fenômeno, aquele aspecto, né, incompreensível. E os outros, ou tudo que é externo a nós, é uma criação uma ilusão criada pela nossa mente, que não consegue compreender o aspecto luminoso da nossa própria mente. É como se a nossa mente, a gente partisse ela em 2 coisas. Vocês veem, por exemplo, uma moeda, ela tem 2 faces, não é? Mas a moeda é uma coisa só. Não dá para você separar um lado da moeda e o outro lado da moeda. Não tem como. Você pode olhar para um lado da moeda e olhar para o outro lado, mas você não pode separar como se fossem 2 coisas diferentes. É isso que a nossa mente confundida faz. Ela separa a mente em 2 coisas diferentes. E aí ela polariza, assim, né? Então a gente viu que esse véu da ignorância produz o véu da dualidade. E esse véu da dualidade vai produzir também todos os conceitos que nós temos são conceitos dualistas. E isso acaba estruturando o funcionamento da nossa mente ordinária, habitual, baseada em conceitos, né? A gente vê nos 12 elos interdependentes, a gente vê que tem um elo que se chama nome e forma. Não sei se você se lembra. Ele é interpretado de diversas formas diferentes, né? Nome e forma, às vezes, ele é visto como o eu dentro do universo, né? Dentro do espaço. Eu e os fenômenos externos. Ele também pode ser interpretado como os conceitos que nós criamos sobre os fenômenos e os fenômenos como eles são. Isso também é uma outra forma. O nome que nós damos para as coisas e as coisas dentro da sua forma. As coisas estão aí e a gente dá nomes para elas, né? E a nossa mente, ela funciona num universo de nomes. Nossa mente habitual. Ela se destaca, se desliga da percepção dos fenômenos externos e passa a trabalhar com os conceitos, com os nomes que nós damos para essas coisas. E com isso a gente acha, né? A gente circula pelo mundo
achando que a gente está vivendo nesse espaço desse mundo, mas nós estamos vivendo num espaço mental com os conceitos e as imagens que existem na nossa mente. Como que isso acontece na relação com as pessoas? Nós conhecemos uma pessoa a partir das nossas experiências passadas e nossas memórias e todas essas coisas, a gente acaba interpretando essa pessoa e definindo ela e construindo uma imagem dessa pessoa, certo? E a gente fixa essa imagem na nossa mente e pronto. Então, nós nunca conseguimos nos relacionar com as pessoas como elas são, porque a gente sempre, na hora de nos dirigirmos às pessoas, o que vem na nossa mente é aquela imagem que a gente construiu. Então, a gente se relaciona com a imagem que a gente fez das pessoas. Isso é mais fácil da gente entender quando a gente fala de pessoas, certo? Então, que é a nossa experiência, a gente lida com isso de uma forma direta. Mas é exatamente a mesma coisa que acontece em relação aos fenômenos externos, aos objetos. Nós criamos imagens e conceitos em relação a eles, e nós, a partir desse momento, passamos a nos relacionar com essas imagens e conceitos e nos desconectamos com as coisas como elas são. É por isso que a gente sempre se fala que no despertar, no estado de Buda, nós nos relacionamos, nós nos encontramos, nós percebemos as coisas tal qual elas são. Por quê? Porque no nosso funcionamento habitual nós não conseguimos fazer isso, né? Então, Kalu Rinpoche falou sobre os diversos, a criação desses 4 véus, né? Que é o véu da ignorância, o véu da dualidade. A partir do véu da dualidade se estabelece o véu das emoções e, tomado pelas emoções, nós agimos e criamos o véu do karma, que é o 4º véu. Então, vamos retomar aqui quando ele fala que. Uh, deixa eu pegar já nessa parte aqui. Ele diz aqui: eu tenho muitas oportunidades de falar sobre a mente. Às vezes, sinto que o assunto interessa o meu público e que o que eu digo lhes é útil. Isso nem sempre me causa uma alegria, isso sempre me causa uma alegria intensa. Mas às vezes também sinto que não sou compreendido e que as pessoas não atendem o assunto. Isso me deixa profundamente triste. Então, imagina a situação do Kalu Rinpoche chegando no Ocidente e tentando falar sobre a mente, e a gente, dentro dessa loucura toda, isso aqui em 1984, os primeiros discípulos do Kalu Rinpoche, as primeiras pessoas que procuraram ele, eram mais hippies, aqueles que tinham, a partir que tinham tido um contato com a cultura indiana, que faziam uma imagem do que seria a cultura indiana. Alguns que foram à Índia ouviram falar dos lamas tibetanos que tinham chegado do Tibete, procuraram esses lamas e fizeram toda uma imagem sobre o budismo tibetano e tudo. E é a partir dessas imagens totalmente distorcidas é que os ensinamentos começaram a chegar para a gente. Por isso que a gente vê nos ensinamentos, nas traduções antigas, muitas coisas que hoje em dia são estranhas para a gente, porque era uma forma como as pessoas conseguiam entender aquele ensinamento, né? Então, ele está falando aqui sobre o estudo da mente, que é esse que é o ponto que ele está abordando. E diz que para o estudo da mente é preciso muita inteligência. E que os ocidentais, ele percebe nos ocidentais que eles têm essa inteligência para poder compreender os ensinamentos. Que isso não é um obstáculo, né?
mas que precisa também de assiduidade, energia e perseverança, porque a forma como a gente vai abordar a mente é uma forma que a gente não tem. Para qualquer assunto que a gente for estudar, é importante a gente ter dedicação e perseverança. No estudo da mente também. O estudo da mente não se faz apenas pela teoria, é preciso também recorrer à experiência através da prática da meditação. Então, essa é também uma diferença fundamental, um ponto fundamental. Muitas pessoas me pedem, às vezes, tem algum livro que possa ler, alguma coisa? Tudo que é leitura, que é livro, que é estudo, isso são conceitos. Não é lendo livros que a gente vai compreender sobre a mente. Mesmo que mesmo os livros é, os textos da nossa tradição, eles não servem para nos fazer compreender a mente. Não, a gente não vai conseguir entender a vacuidade, entender a vastidão da nossa mente lendo livros. A gente só vai conseguir formar conceitos grosseiros da nossa mente habitual. E a gente não vai sair desse nível. A única forma da gente poder conseguir realmente compreender a mente é através da prática, através da meditação. Aí sim nós vamos ter o encontro direto com a experiência. Isso, ou seja, toda literatura não substitui a experiência da desmeditação que nos leva ao despertar, né? Experiência do despertar. A meditação é uma técnica, né? Nada substitui a experiência do despertar. O despertar é uma coisa única, né? Que é individual, né? É uma experiência direta nossa. Nós estamos dormindo, nós acordamos e vemos o mundo como o mundo é. É isso que é o despertar, né? Não adianta, enquanto a gente está dormindo, que alguém venha e fique nos falando um monte de coisas, falando se isso é um sonho, isso não existe, né? Olha, o mundo é diferente, tarará, tarará, tarará. Mas se a gente está dentro do sonho, todos esses discursos não fazem com que a gente acorde, né? Qual é o discurso que vai fazer com que a gente acorde? Um discurso que nos estimule a fazer uma prática para poder perceber a ilusão que toma conta da nossa mente, afastar essa ilusão e perceber a mente como ela é, que isso é é o despertar, né? Ou pelo menos um fragmento, um primeiro deslumbramento desse despertar. Então, é preciso a prática da meditação. E a meditação trata-se de uma experiência difícil e paradoxal, porque a mente é o observador e é o observado. Então, esse fato de nós pegarmos a nossa mente, com a nossa mente, nós observarmos nossa própria mente, é isso que dá aquele ditado tibetano que eu falei no início desse texto, né? O olho não consegue enxergar a sua própria pupila, né? Para que a gente consiga ver a nossa própria pupila, nós precisamos do auxílio de um objeto intermediário, de um espelho. Então, nós olhamos para o espelho e vemos o reflexo da nossa pupila no espelho, né? Nós não vemos diretamente a nossa própria pupila. E o que a gente está buscando aqui é como que a gente vai fazer para enxergar diretamente a nossa própria mente, para que a nossa mente enxergue diretamente a nossa própria mente, né? Esse é o paradoxo. No entanto, precisamos observar e continuar observando essa mente para poder penetrar em sua verdadeira natureza.
Então, que é o que a gente vai fazer na prática da meditação, nós vamos estar observando e observando e observando. Quando a gente está observando o funcionamento da nossa mente habitual, vocês veem que a nossa mente habitual ela é muito distorcida. Ela, o nosso observador, ele está destacado. Ele é como se fosse a essência da nossa mente, observando a nossa mente habitual, que é a mente perturbada, né? Então a gente ainda tem essa dualidade. Tem alguém que observa, né? Isso até aí a gente consegue fazer, a gente observa as nossas ações, a gente observa as nossas emoções, a gente observa os nossos pensamentos, as nossas memórias, as imagens mentais, certo? Mas quando a gente conseguiu afastar tudo isso e a gente vai observar o observador, né? Ou seja, observar a nossa essência mais íntima, mais profunda, esse é o ponto que é mais complexo. Mas para a gente poder chegar lá, a gente tem que conseguir enxergar a nossa mente habitual e perceber que nós não somos ela, que ela é um funcionamento agregado, né? Para que a gente fique com a nossa mente mais pura, por assim dizer, né? Vamos adiante aqui. Então, ele está dizendo que é importante a gente continuar observando, observando, para ir penetrando na verdadeira natureza da mente. É como ir retirando as camadas da cebola. Sempre tem, a gente está lidando com uma camada, a gente consegue afastá-la, e aquilo que a gente encontra, a gente tem que compreender que isso é mais uma camada, e a gente vai afastando e afastando até chegar no vazio central da cebola. Então, a gente deve continuar nesse processo de observação, porque se a gente não fizer isso, a gente nunca vai chegar no ponto desse vazio. Notamos nessas práticas uma dupla abordagem. Uma poderia ser classificada como analítica e outra contemplativa. Essas coisas a gente já colocou aqui de uma outra forma. Então, estou trazendo como que Kalun Rinpoche apresentou isso pela primeira vez, né, por assim dizer. Na primeira, essa fase mais analítica, ele está falando de formas de meditação, uma meditação mais analítica e uma meditação mais contemplativa. Essa forma mais analítica, nós perguntamos, a mente, ela, nós fazemos perguntas, né, para nós mesmos. Eu estou olhando para a mente. A mente, ela é vazia? Como ela está? Ela está lúcida? Como que ela está lúcida? E assim a gente vai avaliando o estado da nossa mente. A nossa mente ela está contida no nosso corpo, ou ela está fora do nosso corpo, ou ela está dentro e fora do nosso corpo? Essas perguntas que a gente vai fazendo que vão nos dirigindo para a gente poder penetrar na natureza da nossa mente. Ao prolongar essa busca sem nos cansarmos, acabamos por desenvolver uma certeza. Quando nós fazemos esse processo, nós vamos descobrindo coisas sobre a nossa mente. E são coisas que são um aprendizado direto e verdadeiro, que a gente não esquece nunca mais, né? Porque se alguém for falar alguma outra coisa, a gente vai dizer, não, eu sei que é assim. Eu sei por que que eu sei. Porque eu vi, porque eu vivi, porque eu experimentei, né? Não existe nada, informação de ninguém substitui essa informação que a gente adquire pela nossa investigação, as descobertas que a gente faz pela nossa própria investigação. A segunda prática que ele diz, a mente permanece em repouso na sua própria lucidez, sem constrangimentos, sem artifícios.
É uma prática que nos faz ultrapassar qualquer forma de análise, tirando-nos da esfera das conceituações, designações dos conceitos e abrindo-nos a uma experiência imediata. Aqui é o que a gente chama do chinê, que é a prática onde a gente está, a mente ela não está produzindo nada, não está engajada em fazer nada, ela está simplesmente repousando e nós estamos contemplando a nossa mente em repouso, sem atividade, né? Essas práticas, o chinê e o lactong, que é o que ele acabou de dizer aqui, elas são duas práticas necessárias que não têm uma sequência, né? Quando a gente vê, por exemplo, na tradição do budista Theravada, eles começam fazendo Vipassana, que é o Lactong, que é essa mente que pergunta coisas, e depois eles fazem o Shamatha, que é o que a gente chama de Chinê, que é a prática mais contemplativa. No nosso método tibetano, né, nós fazemos primeiro o Shamatha, o Chinê, e depois de fazer o chinê, nós fazemos o investigativo Lactong, a visão penetrante. Aqui o Kalu Rinpoche está falando da forma mais tradicional de fazer, tradicional pelo budismo Theravada. Então, a gente faria primeiro essa investigação da mente, a gente vai investigando, investigando, investigando a mente, vai buscando, 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 afastando aquilo que não é mente, e a gente chega em algum lugar, né? Quando a gente chega nesse algum lugar, nós paramos de fazer a investigação e contemplamos essa natureza, esse aonde a gente chegou. Isso é uma forma de fazer. Uma outra forma de fazer é a partir do chinê, quando a gente já silenciou a nossa mente ordinária, nós estamos no estado de chinê de contemplação e a gente introduz algumas perguntas que fazem a gente virar o olhar para ver o observador, né? Que é aquelas perguntas tipo: onde está o eu? O que é o eu? Que cor ele é? Né? Onde está a nossa mente? Né? Que cor que ela tem? Que forma que ela tem? Né? Aonde a gente joga essas perguntas que fazem com que a nossa mente se volte para si mesma. E aí, nesse ponto, é quando a experiência do enxergar a própria mente, que é, em último estágio, a experiência do despertar, ela pode acontecer, porque a gente já virou o nosso olhar para a direção correta. Até então, o que a gente está fazendo é apontando para a Lua, a prática está só apontando para a Lua, né? Então, essa parte final é quando a gente aponta para onde a gente tem que ver, ou seja, a lua. A gente para de olhar o dedo e olha na direção. Então, quando a nossa mente se volta para enxergar a si mesmo, a gente abandona a pergunta, abandona o método e dirige o olhar na direção que ele está, que ele, que ele estava, que a técnica estava apontando. Bom, então, depois ele fala um pouco sobre a ignorância da sua natureza, né, fez com que a nossa mente se engajasse no caminho de ilusões, e aí a gente passa por vidas sem fim, experimentando várias coisas nas nossas existências. E aqui ele coloca assim, que cada um agora faça uma experiência com a sua mente. Vamos deixar a nossa mente em repouso, sem constrangimento e sem artifício. Vamos fazer essa prática agora.
Vocês podem ficar de olhos abertos ou fechados. Eu vou estar dando algumas orientações enquanto isso. Então, vamos deixar a mente em repouso, sem constrangimentos, ou seja, sem nenhuma limitação, e sem artifício, sem ela ficar engajada em fazer nada. Ao mesmo tempo, a gente vai manter a nossa mente acordada, lúcida. Nossa mente, então, ela é luminosa naturalmente e ela é ilimitada com o espaço. Ela é capaz de pensar nas pessoas que são próximas a nós. Ela é capaz de ver lugares que são habituais para nós. Isso é a luminosidade da mente. Ela é capaz de dizer: é fulano, é essa pessoa, é isso, é aquilo. Isso é a ausência de impedimentos, a capacidade de identificar os fenômenos. Se examinarmos bem essa mente, veremos que ela é aberta como espaço vazio, inclassificável, lúcida e capaz de conhecer tudo com clareza. É o suficiente. Podem voltar. Então, perto da morte, a mente talvez tenha sofrido muito. Mas ela continua sendo ela mesma, né? Na sua natureza mais profunda, mantendo essa vacuidade, essa lucidez e essa ausência de obstáculos. Essa ausência de obstáculos que ele está falando é que
essa capacidade que ela tem de identificar as coisas e de dizer isso, de reconhecer as coisas, é o que a gente chama de essa ausência de obstáculos. Não tem nada que impede a mente de conhecer os fenômenos. No momento da morte, as características próprias da mente comum são reabsorvidas. Esse fenômeno é tradicionalmente chamado de reabsorção dos 5 elementos uns nos outros. Ele é acompanhado por uma reabsorção de diversas concepções e pensamentos. Então, a gente tem um momento em que a experiência física ela é tradicionalmente descrita como uma reunião, um conjunto de 4 elementos, 5 elementos básicos, né? A terra, a água, o fogo, o ar e o espaço. É o éter, né? É o espaço. O éter ou akasha também em sânscrito, né? Então, esses 5 elementos, eles são a origem dos nossos 5 sentidos. Eles têm a ver com sabores, com uma série de experiências que a gente tem. No momento da morte, esses elementos eles são reabsorvidos uns nos outros. Então, é como se ele se desmanchasse e ele fosse absorvido pelo elemento seguinte. Então, a terra, o elemento terra perde a sua estrutura e ele se dissolve no elemento água. O elemento água perde a sua estrutura e se dissolve no elemento ar. O elemento ar perde a sua estrutura e se dissolve no elemento fogo. E esse se dissolve no espaço. Ele só cita isso assim, en passant, né? Em seguidamente, isso é acompanhado pela reabsorção de diversas concepções e pensamentos. Ao mesmo tempo, várias experiências mentais que a gente tem também vão se desfazendo e vão se sendo reabsorvidas pelas outras, né? A nossa a nossa vontade de agir, de fazer coisas, ela desaparece. A partir do momento que a gente já não tem mais controle sobre o nosso corpo, a gente já não consegue mais fazer nada, né? Das emoções também, quando as emoções, um tumulto das emoções, elas vão se dissolvendo junto com o elemento água, que é o elemento que é o correspondente dos processos emocionais, com toda essa questão desse movimento, etc. Em seguida, a mente entra num estado de inconsciência que dura 3 dias e meio. Depois que esses elementos se dissolveram, então não restou nada conhecido por nós, nada da nossa experiência, que a gente está tão habituado no concreto. Quando todas essas coisas se dissolveram e a gente já não tem mais nada que seja terra, nada que seja água, nada que seja fogo, e nem nada que seja espaço, o que sobra para a nossa mente conceitual? Ela fica num vazio escuro. Se até o espaço desapareceu, ela não consegue, acabaram os conceitos. A nossa mente conceitual ela está paralisada e não existe nenhum conceito que ela pode atribuir para esse fenômeno. Então, isso é que diz que por isso é que nós ficamos nesse estado de inconsciência. E ela perde, é o momento que ela perde a consciência de tudo, porque não existe nenhum elemento onde você possa aplicar a consciência em si mesma, né? Por que a gente entra nesse estado de escuridão, dessa inconsciência durante esses 3 dias e meio? Porque a nossa mente
habitual, na nossa mente de verdade, ela é vazia, né, como espaço, e ela é uma luminosidade, ela é claridade. Isso é o que a gente chama da experiência da clara luz. Isso é a clara luz, né? A clara luz da nossa mente, é a gente encontrar a nossa mente e perceber a inteligência dela, a capacidade dela e a vastidão dela, né? Então, nós não conseguimos enxergar a clara luz. Então, se nós não enxergamos a luz, nós ficamos na escuridão. E a escuridão é a inconsciência. Quando nós, durante a nossa vida, nós realizamos as práticas para poder reconhecer a natureza da nossa mente, nesse momento em que a gente tem esse estado de inconsciência, nós vamos reconhecer a natureza da nossa mente, a luminosidade da nossa mente. Então, isso é o que se diz que é o momento em que nós temos para reconhecer a clara luz, no momento da morte, bem no momento da morte mesmo. Depois que os elementos se dissolveram, a gente fica só com a clara luz. Se a gente conseguiu perceber isso na nossa prática meditativa, a gente continua consciente, a gente não perde a consciência. Então, é o momento que nós saímos da existência com consciência, vendo a nossa mente como a clara luz. É o que se diz que é o que, no momento da morte, é possível a iluminação no momento da morte, o despertar no momento da morte, por causa dessa experiência da clara luz. Se a gente não consegue, a gente passa esses 3 dias e meio e a gente entra nos outros estados do bardo, né? Nos outros bardos. Depois disso, várias visões se manifestam novamente, assim como as visões oníricas que ressurgem no sono profundo e inconsciente. Ele está dizendo, da mesma forma, quando a gente está no sono, sem sonhos, nesse sono profundo, completamente inconsciente, desse sono, de repente, surgem as imagens e a gente começa a desenvolver um sonho, né? Então, essa passagem do sono profundo para o sono com sonhos, que é um sono mais superficial, isso acontece nesse momento da morte. A gente passa desse estado de inconsciência para um estado em que começam a surgir imagens. E isso é o que tradicionalmente a gente chama de bardo, mas é esse segundo bardo, que é o bardo onde se manifestam as imagens. É quando a gente tem a possibilidade de ver diversas divindades. É semelhante ao estado do sonho. Se a gente tem o hábito de reconhecer a prática, de reconhecer o nosso sonho enquanto a gente está dormindo, quando a gente chega nesse momento do bardo, a gente vai reconhecer aquelas imagens como sendo imagens produzidas pelo bardo. Então, com isso, a gente consegue abandonar esse estado do bardo e é uma segunda oportunidade que a gente tem de alcançar, de despertar. Por isso tem yoga dos sonhos, né? Então, isso é o estado, nesse estado que a gente está vendo das visões oníricas, né? É um estado pós-mortem que vagamos de um lado para o outro em meio das aparências. Ele é um estado instável, onde instantaneamente temos experiências variadas, onde todos os pensamentos se concretizam imediatamente. A gente vê, tem relatos, principalmente do espiritismo, que a gente percebe bem isso. As pessoas falando de como que estão no umbral. Quando elas pensam numa coisa, imediatamente eles vão para lá. Quando pensam num lugar, eles se encontram nesse lugar. Quando pensam numa pessoa, eles estão junto daquela pessoa, né? Então, essa inconstância. Eu lembro de um trecho de André Luiz em que ele está falando que ele estava andando e de repente ele cai,
caía no precipício, e depois, então, essa instabilidade, né, que é relatado nessas experiências desses seres, né, essa instabilidade é a instabilidade da nossa mente. Quando a nossa mente está ancorada no corpo, quando nós pensamos em um lugar mais distante, vamos pensar lá no Katmandu, ou vamos pensar em Nova York, a gente pensa em lugares distantes, nós não vamos para lá, porque o nosso corpo não se desmaterializa e materializa lá. Então, essa agitação da mente, ela é contida pelo corpo, certo? Mas quando o corpo não está presente, a mente ela está entregue a si mesma. E com isso, qualquer coisa que passa pela sua mente te desestabiliza e te leva para um lugar e para o outro. Se surge alguma emoção, você vai lá para o alto daquela emoção, ou mergulha embaixo na emoção. Então a mente ela fica muito instável quando ela não está ancorada no corpo. A mente não treinada. É. Então, se a gente tem a prática de treinar a nossa mente durante a meditação, quando a gente passa por essa experiência, a gente consegue passar com mais estabilidade e sem virar um joguete ou ficar dentro de um liquidificador mental. A estabilidade do corpo nesse momento. Qual que é a importância dessa estabilidade do corpo? Porque às vezes eu sinto que preciso fazer milhões de ajustes, microajustes, e esses ajustes me colocam minha mente no corpo, né? Mas e aí, por alguns segundos eu consigo uma estabilidade total de corpo também, né, mente, mas de repente o corpo já não, ou seja, já preciso reorganizar o corpo. E é isso, eu não consigo essa estabilidade corporal ser duradoura, sabe? Sim. A estabilidade que ele está falando aqui, dessa estabilidade que que a gente está lidando, é o fato de que quando a mente ela está ancorada no corpo, ela não a gente não passa pela experiência dessa perturbação extrema, né? Mas quando a gente não está ancorado no corpo desperto, como a gente está aqui falando, quando a gente está dormindo, por exemplo, se nós pensamos num lugar, a gente vai para aquele lugar, as coisas acontecem, as coisas não respeitam mais as regras das leis do universo, né? Então, um elefante, ele está cor-de-rosa agora, e no momento seguinte ele está preto, e depois ele fica azul, e tudo isso é possível. Porque para a nossa mente, tudo isso é possível. Se eu falar aqui para vocês de limões azuis, vocês vão enxergar limões azuis. Mas cadê os limões azuis? Eles não estão aqui. Mas a nossa mente produziu eles. Então, esse poder da nossa mente de produzir todos os fenômenos, isso é a luminosidade da nossa mente, se a gente não tem a mente estabilizada, treinada, a gente fica um joguete à mercê das nossas distrações. Qualquer pensamento que surge leva a gente para um lado, ou para o outro, ou para cima, e a gente fica completamente paralisado, com a mente é, experimentando várias coisas diferentes, né? É disso, né? O que você está falando é uma outra coisa. O que você está falando é sobre que é importante a gente ver que vamos sair da dualidade. Não existe diferença entre mente e corpo. Mente e corpo são uma coisa só. Um aspecto desse fenômeno nós enxergamos como corpo. Quando nós olhamos pelo outro lado, nós enxergamos como mente. Um dos grandes erros que, na visão budista, né,
de várias tradições espirituais é de dizer, vamos abandonar o corpo e vamos seguir só com o espírito. O espírito é o que vale, o corpo é animal, ele não sei o que, papapá, ele tem tudo. Faz uma separação. E no budismo essa separação não existe. A mente e o corpo. É por isso que vocês veem as práticas do Zazen, quando a gente vê o mestre do Zazen que dá uma paulada numa pessoa no ombro, dá uma paulada na cabeça, empurra para cá, empurra para lá, o que ele está fazendo? Ele está corrigindo o corpo. Por que ele está corrigindo o corpo? Porque se ele corrigir o corpo, ele corrige a mente. Né? Então, eu lembro do primeiro ensinamento do atual Kalun Rinpoche, que é o ensinamento que ele deu em Sonada, em que ele estava falando sobre devoção. E ele falou: eu olho para vocês e vejo que nenhum de vocês tem devoção. Ele não estava vendo a mente das pessoas, ele estava vendo o corpo das pessoas. Porque se você tem devoção, o seu corpo ele tem uma determinada postura. Ele falou isso. Tem uma postura específica e que ninguém ali tinha aquela postura, né? Então, a posição de Vairocana, que é a posição da meditação, a posição mais ideal para a meditação, ela mostra a mente exatamente imperturbável, certo? Então, qual a utilidade disso? A gente consegue enxergar bem o nosso corpo, mas não consegue enxergar bem a nossa mente. Então, se a gente percebe que tem alguma coisa fora do lugar no nosso corpo, a gente pode ajustar isso. E com isso a gente ajusta a nossa prática da meditação. Entende? Então, isso é possível. Durante um momento, como a gente está buscando essa estabilidade da mente, todos esses processos, isso é engajar a nossa mente numa atividade, certo? Ela se perturba, porque ela sai do seu estado natural e se engaja em realizar uma atividade no corpo para poder corrigir uma postura do corpo. Então, isso não é a meditação, isso é uma preparação para a meditação. No momento que a gente está naquele momento, com o corpo estável, é o momento em que a gente abandona essa correção e a gente relaxa nessa posição, na posição do corpo estável. Quando a gente relaxa na posição do corpo estável, a nossa mente abandona a atividade e aí ela consegue repousar. Né? A mesma coisa quando a gente vê a respiração. A gente tem alguns ajustes para fazer para a gente poder fazer a meditação centrada na respiração. Depois que esses ajustes foram feitos, a gente relaxa e fica ali, né? Curtindo aquele estado. Como é que está o nosso tempo aqui? Tá bom. Então, ele é um estado instável, onde instantaneamente temos experiências variadas, onde todos os nossos pensamentos se concretizam imediatamente. Foi o que eu acabei de falar. Né? Esses pensamentos, esses estados pelos quais passamos mudam tão rapidamente quanto os nossos pensamentos atuais. Os nossos pensamentos atuais são assim, mas pelo fato de a gente estar ancorado no corpo, a gente não fica absolutamente enlouquecido, perturbado com essa agitação da nossa mente. Isso dura um certo tempo e finalmente ocorre um renascimento a partir de três elementos, a saber, a nossa consciência, que é esse elemento, a célula feminina e a célula masculina. Os gametas, né? Não sei se pode chamar de células. O óvulo e o espermatozoide. Né? Quando
o óvulo e o espermatozoide se juntam, a consciência, que é a consciência chamada consciência do renascimento, ela entra dentro da célula que foi formada. Se tiver, tá. De qualquer forma, de qualquer forma, durante esse processo do nascimento que vem em seguida, né, a mente também continua sendo exatamente a mesma. Ela não muda, né? Isso pode levar um tempo gigantesco, né? Não é a gente já renasce ininterruptamente, porque é difícil a gente conseguir um corpo, né? É. Pode levar um tempo grande, né? Essa consciência que encontra os gametas, assim, para a gente renascer. Esse ciclo do Sim. sofrimento. Tudo isso depende do karma, entende? O que vai nos levar para o nascimento, um novo nascimento, é o nosso karma. Então, se ele tá pronto, está maduro, esse renascimento acontece, né? Quando a gente vê o Bardo Todol, que fala sobre todo esse período entre a morte e o renascimento, ele diz que esse período todo dura 49 dias. Isso fez com que muitas pessoas achassem que depois de 49 dias você já nasceu de novo, pronto, né? Ou nasceu de novo ou num corpo humano, ou no corpo de um animal, ou no corpo de um deus, ou no corpo do inferno, ou no corpo de um espírito, certo? É uma experiência, sim, não necessariamente humana. Então, às vezes, pelo nosso karma, nós não voltamos para um nascimento como humano, mas nós renascemos talvez como um espírito, e a gente pode ficar um tempo longo na existência como espírito, até que o nosso karma se esgote e a gente tenha um outro nascimento. Ou a gente pode nascer como um deus ou um semideus, né? Ou a gente pode nascer no inferno, experiência, dependendo do grau de sofrimento que a gente tem, a gente pode nascer no inferno. E a gente pode passar por vários desses reinos antes de poder renascer como ser humano de novo. Nesse ponto, faz sentido o que você está dizendo, que isso pode levar um tempo muito grande. Porém, o que a gente tem que entender é que 49 dias não significa 49 dias. Significa 49 etapas, 49 períodos. Então, esses períodos são no Bardo Todol, ele fala o 18º dia. O que acontece? Aparece uma imagem, uma visão de tal divindade, aparece uma luz assim, você vai para tal lugar, tal lugar. Isso não quer dizer que vai durar 24 horas. Isso pode durar um tempo muito maior, né? Até que no final tem um momento em que a gente vai seguir, é apresentado para nós as 6 portas que vão dar em 6 reinos diferentes para que a gente nasça. Dependendo da porta por onde a gente entrar, significa onde a gente vai renascer, né? Então, a gente vai entrar por qual porta? Pela porta que mais nos atrair. A gente fala, acho que eu vou para essa aqui. E quando a gente vê, a gente nasceu como barata. Só lembro as portas dos desesperados do Sérgio Malandro. Tinha a porta da esperança do Silvio Santos, do Sérgio Malandro. Você abria uma, saiu um monstro de lá. Pois é. Horrível. Então a gente tem que saber muito bem para qual porta que a gente vai entrar, para não se equivocar. Essa porta... Não, o que a gente está falando de porta é que se abrem a possibilidades de ter vários renascimentos. Mas o que vai nos levar para um reino ou para o outro? A qualidade das emoções predominantes na nossa mente. A nossa existência anterior, nós tivemos
um estado emocional bem evidente, né? E a gente tem 84 mil emoções, mas a gente tem 6 emoções básicas que são predominantes. Então, se a gente tem a raiva, o ódio, a avareza, o desejo, a, a estupidez, a ignorância, estupidez no sentido de preguiça mental, letargia mental, a inveja e os ciúmes, o orgulho e a vaidade. Então, dependendo da emoção que predomina, nós vamos buscar renascer naquele reino que mais nos atrai, porque a gente vai achar mais interessante aquela experiência por causa da nossa emoção predominante. Se a gente tiver uma emoção predominante de preguiça, de falta de raciocínio, letargia, sonolência, indolência, a gente vai procurar um caminho que nos atrai para isso. É o caminho de renascer como animal, né? Então, temos que combater de todas as formas possíveis, né? Mama, Oi? mas de qualquer jeito, todos nós vamos passar por esse processo? Ou existe uma outra alternativa? Por esse processo Desse 48 dias, né? 49 dias, 49 dias, períodos. Sim, iniciados a gente. essa Qual a possibilidade. possibilidade que a gente tem de não seguir esse período, esses 49 etapas, períodos, né? Qual a possibilidade? Se a gente conseguir um despertar, e aí a gente sai do ciclo isso é o ciclo das existências. Quando nós saímos de uma existência e vamos para outra, a gente passa pela inconsciência da morte, o despertar onírico depois da morte. Esse despertar onírico, esses seres que estão presos nesse bardo, não são os espíritos. Eles estão meio que adormecidos, é um estado de sonolência, eles estão saindo da inconsciência para um estado de sonho. Depois é que eles vão acordar numa outra existência, né? Então, esse estado está dentro não é mais um estado de inconsciência, mas é um estado como se fosse um sonho. Depois que terminou essa fase do bardo, nós somos atraídos para uma nova existência. E aí, então, quando nós nos fixamos na célula que se formou, a gente iniciou uma nova existência. A gente pode não seguir esse caminho se a gente sair do ciclo das existências, do samsara. Então, pela percepção da clara luz, a gente vai embora, vai para a terra pura do Buda. A gente está fora do samsara, certo? Se a gente percebe isso durante as visões que aparecem no bardo, cada visão que aparece, ela é patrocinada, por assim dizer, por dos 5 Budas primordiais, que são 5 aspectos diferentes da mente. Se a gente consegue reconhecer esses aspectos e reconhecer essa luz que aparece, por esse caminho, a gente escapa do samsara e vai para a terra pura de um desses 5 Budas, né? No momento do renascimento, se a gente não entrar em nenhuma dessas portas, a gente consegue escapar dessa etapa final e também ir para uma terra pura dos Budas.
entende? Acontece que a gente pode falar, opa, estou chegando aqui, aqui são as portas do nascimento, deixa eu ficar quietinho. Mas acontece que o vento do karma, ele nos bate pelas costas e nos joga dentro de um desses caminhos. E aí não tem mais jeito, né? Não, tudo É, fica na dependência do carro. isso. Do karma do que você percebeu, adquiriu com a meditação. Entende? A experiência que você adquiriu pela meditação faz você ter consciência nesses momentos e não tomar o caminho errado, né? Seria um exercício para a luz, o momento de dormir no estado de vigília para o sono profundo. É um exercício que eu já tentei várias vezes. Dormir conscientemente do estado de vigília para o sono profundo. É um exercício. Não, o melhor exercício é com a meditação, né? Porque se a nossa mente, se a gente não conseguiu com a meditação controlar a nossa mente ordinária, você não vai conseguir na hora de dormir, porque a sua mente ordinária ela vai agitar alguma coisa e isso vai fazer você perder a consciência. Entende? O objetivo é que a gente possa ter a consciência durante o processo da morte, ultrapassar o processo da morte conscientemente, ir para uma terra pura dos Budas, ficar lá durante algum tempo, e quando nós quisermos voltar, a gente já volta conscientemente e a gente segue um caminho, porque a gente tem um objetivo, a gente volta para o Sansara para fazer alguma coisa. A gente encontra um relato de Yogananda sobre isso, quando ele diz: eu estava consciente durante o ventre da minha mãe. Então, ele manteve a consciência quando ele entrou no corpo, quando ele formou um outro corpo. Durante todo esse momento, ele manteve a consciência. Porque ele tinha uma tarefa para fazer aqui, né? Sabe, a gente sabe, tem conhecimento que se faz quando está na terra pura de Buda. Lá você vai ter ensinamentos dos diversos mestres e Budas e Bodhisattvas e vai estar se aperfeiçoando de alguma forma, meio desconhecida por nós, até que você acha que está pronta para poder voltar e para poder fazer, para ajudar os seres, né? Porque se o objetivo da gente é libertar os seres do sofrimento, né? A gente pode pensar em Jesus também, né? Uhum. Sim. Grandes expoentes que já passaram pela Terra. Uhum. Exatamente. Jesus, toda a ação dele, toda a existência dele aqui foi pautada inteiramente, né? Pode ser, não precisa ter sido pautada, mas ela é uma repetição perfeita de como deve ser o nascimento de um grande bodhisattva no mundo, né? Da mesma forma como a gente tem isso na vida do Buda, a gente tem isso igualmente na vida de Jesus. O que os budistas falam de Jesus? Eles não conheceram Jesus para poder falar. Senão eles teriam ele como um dos grandes bodhisattvas, né? Ou Budas, né? Mas ele não fez nem falou nada que contrariasse os ensinamentos do Buda. Não sei se ele conheceu o Buda de alguma forma, provavelmente sim, né? Porque essas pessoas se frequentam. Hã? Nos ensinamentos gnósticos, diz que ele passou, né, dos 12 anos até os 33, estudando
na Índia, no Egito. Uhum. Então, provavelmente ele deve ter conhecido. E provavelmente ele deve ter conhecido antes de nascer, né? Ele já deve ter vindo aqui já com com um objetivo específico. Mas vamos lá, que a gente está já avançando no nosso tempo aqui. Outra coisa que é importante dizer é quando a nossa consciência do renascimento ela se junta com o óvulo e o espermatozoide que se formaram uma célula e ela entra dentro dessa célula, o que acontece? Ela entra no estado de inconsciência. Isso na descrição do processo da morte, a gente tem que, no momento final, a gota branca, que é aquilo que nós herdamos do pai, e a gota vermelha, que nós herdamos da mãe, se encontram na altura do coração. Quando essas duas gotas se encontram, a gente entra num estado de inconsciência. Então, a gota branca, a gota vermelha e a clara-luz estão ali juntinhas. Como a gente não percebe a clara-luz, a gente percebe isso como inconsciência. É o momento em que você desmaia para morrer, e morre, né? Aí esse conjunto desses três elementos sai fora do corpo, né? Da mesma forma, na hora do nascimento, quando junta a gota branca do pai e a gota vermelha da mãe, a gota aqui é simbólico, né? A energia do pai é a energia da mãe, e mesmo os elementos físicos, né? E a consciência, ela entra como esse elemento escuro, esse terceiro elemento. A gota branca, ela vai ser responsável pelos sentimentos de raiva e aversão. A gota vermelha, pelos sentimentos de desejo e apego. E a inconsciência, pelos sentimentos de ignorância e de estupidez. São os três venenos. Então, é a correspondência desses três venenos, nesses três elementos, que são a síntese, né? No momento que a gente nasce, a gente entra na existência com essas três pontos fundamentais. E a gente sai da existência com esses três pontos fundamentais. Isso vai ter uma relação também, mas eu não tenho como falar sobre isso agora, com três aspectos diferentes da mente que são percebidos de forma diferente, de forma equivocada por nós, né? Ou seja, no final das contas, o que tem é a mente pura, mas essa mente ela é percebida como ignorância, ela é percebida como desejo, apego, e ela é percebida como raiva e aversão. No fundo dessas emoções, a gente tem a nossa mente pura de Buda, que ela é vacuidade, luminosidade, falta de obstáculos, desimpedimento, etc. Né? Compaixão também faz parte dessa mente pura? Da mente pura, sim. Uhum. É uma... A compaixão é um idã, né? Um aspecto da mente de Buda. Né? Não é uma emoção. Bom, aí ele fala aqui sobre essas 6 classes de existência. E aí ele vai falar sobre nós aqui no nosso corpo físico, né? Atualmente, nossas atividades são governadas pelo desejo
e pela agressividade. Isso aqui a gente já vai ver no nosso próximo sábado. Finalizar esse primeiro ensinamento dele, do primeiro dia, e já começar o ensinamento do segundo dia sobre a meditação. Bom, alguma pergunta? A gente tem a possibilidade de comentar alguma coisa. Normalmente, esses últimos 3 dias e meio, a mente ainda está com uma espécie de vínculo com o corpo. Depois que ela sai do corpo, ela perde esse vínculo, né? Acontece que depois, quando ela desperta no estado do bardo, ela pode sentir falta do corpo, por assim dizer. E aí ela faz com que, durante esse período, às vezes, a mente, né, ela volta, mas ela não consegue mais entrar dentro do corpo, né? Porque para ela poder se fixar no corpo, isso teria que ter acontecido com aquelas gotas naquele momento. Agora ela já não tem, ela não consegue agir sobre o corpo, né? Durante o processo da morte, ela perdeu essa capacidade de agir no corpo. E no momento final da morte, ela se desligou do corpo. Então ela não tem como animar aquele corpo de novo. E ela fica ali durante algum tempo, fica sofrendo porque as pessoas estão distribuindo os bens dela, estão fazendo isso, aquilo, não sei o quê. Então ela percebe todas essas coisas com um certo sofrimento ou não, né, dependendo da situação, e acaba chega um momento em que o corpo começa a cheirar mal ou ele vai ser destinado de alguma forma, né? Ou vai ser enterrado, ou vai ser cremado, ou vai ser jogado na água, ou vai ser partido em pedaços e jogado para os abutres, né, do ar. São os quatro destinos que se dá para o corpo, de acordo com os elementos. Ou você entrega para a terra, ou entrega para a água, ou entrega para o fogo, ou entrega para o ar, né? Então, vai ter um destino desses e aí você é, vai embora. Aí você fica perdido no bardo sem saber para onde ir, né? E experimentando as experiências desse bardo, né? Sim? O que acontece quando a pessoa ela desenvolveu em vida uma grande devoção por Chenrezig, por exemplo, Uhum, fez muito a prática de Chenrezig uhum, e teve Chenrezig em cima visualizando no alto da cabeça e recitando mantra e desenvolveu uma grande ligação com Chenrezig. O que acontece? Então, o que acontece com essa pessoa que fez uma grande, uma prática bem consistente de Xirinzin, né? No momento, quando a gente faz a prática de Xirinzin, a gente tem um momento em que a gente para a recitação do mantra, em que a nossa mente fica num estado de estabilidade. Então, a gente já adquiriu essa habilidade de manter a mente estável e, possivelmente, de reconhecer a clara luz nesse estado. Então, nesse momento, quando surgir a clara luz, nós vamos ver a clara luz e vamos seguir a clara luz, na clara luz, né? Se isso não acontecer, durante esse outro bardo, onde aparecem as várias visões do bardo, tem um momento específico em que Terenzi aparece. Então, se Terenzi aparece, você pode buscar Terenzi e, nesse momento, você consegue sair daquele estado do bardo pela sua devoção a Terenzi, né? Você pode recitar, às vezes, de ver Terenzi, você pode recitar o mantra, o Mani Padme Hum, né?
E aí, nesse momento, pela recitação do mantra e tudo, você sai daquele estado confuso do bardo, e aí você consegue sair desse momento e sair do ciclo das existências. Ainda tem a possibilidade de, na hora do renascimento, pode surgir Mahakala. E Mahakala fecha com seus 6 braços, ele fecha as 6 portas do renascimento. E assim ele impede que a gente siga por uma dessas portas, e aí também é uma outra oportunidade que a gente tem de sair. Porque Mahakala é uma expressão de Chirenzi, né? Ok, ó, avançamos demais aqui, isso não está certo. Vamos fazer a nossa dedicatória. Página 6. Página 6 não, página 7. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.